O vídeo de hoje traz algumas questões difíceis de serem discutidas porque tem a ver com questionamento de pessoas que alegam ser vítimas de relacionamentos abusivos ou de situações abusivas, né? Muitas pessoas que relatam terem passado por relacionamentos abusivos falam de um ex-namorado, uma ex-namorada ou de um amigo, né, que alegava ser vítima dos outros ou que alegava ter passado por experiências abusivas em inúmeras relações, né? Muitos comentam sobre como as pessoas abusivas de suas vidas se apresentam aos outros como vítimas das pessoas que eles abusam. Então, o tema de hoje, o vídeo de hoje, quando eu vou falar sobre falsos codependentes ou falsas vítimas, tem a ver com um padrão de comportamento bastante frequente em pessoas abusivas, né, que se apresentar como vítima de uma situação abusiva, seja para manipular o ambiente e não ser exposta, seja porque suas distorções fazem com que sejam sempre se vejam como vítimas, né? Então, esse é um grande problema e eu acho que a principal inspiração para esse vídeo foi ver como nos debates, principalmente em fóruns, na internet, né? Principalmente aqui no YouTube, né? Em vários lugares onde se debate esse tema, há muitas pessoas que se apresentam como codependentes, que se apresentam como empatas, que se apresentam como vítimas e que, na verdade, podem ter sido agressores, podem ter sido abusivos numa relação, né? Eu participei já durante muito tempo, hoje eu saí desses grupos porque muitos deles têm vários problemas, grupos tanto brasileiros como internacionais, fóruns no Facebook, por exemplo, sobre relacionamentos abusivos, sobre transtornos de personalidade. Muitos desses grupos, sejam os masculinos, para homens que passaram por relacionamentos desse tipo, sejam os femininos, sejam grupos mistos, tem sempre um grande número, não é a maioria a gente pode dizer que são pessoas que realmente passaram por situações de abuso, mas existe um número pequeno, mais potencialmente nocivo, porque sempre criam problemas, de pessoas com muita raiva, muita agressividade, que distorcem situações, que acusam os outros. Essas pessoas potencialmente podem não ser vítimas como elas alegam ser. Elas podem ser pessoas que estão ali para tentar achar alguma justificativa para o abuso que cometeram e não para o abuso que sofreram, né? Então, e essa impressão, acho que muitos de vocês que já participaram desses grupos, eventualmente veem uma ou outra postagem que vocês acham, isso aí é estranho, essa história não é coerente, essa pessoa, quando alguém discorda ou faz uma sugestão, essa pessoa reage agressivamente, tem algo errado, né? Realmente tem algo errado, né? Então, uma coisa que é importante notar, muitas vezes pessoas abusivas se apresentam como vítimas, como pessoas que foram sempre enganadas, pessoas que se apresentam numa espécie de quadro de codependência, né? Dizem, eu fazia tudo pelo meu ex, eu era tão bom, eu me doava tanto, como se fossem pessoas que viveram passado, seja para um ex, seja para os amigos, seja para a família, de uma pessoa sofrida, uma pessoa que se doava pelo outro, que faz tudo pelos amigos, que faz tudo no trabalho, que sempre faz tudo pelas outras pessoas, mas que são enganadas, são passadas para trás, são manipuladas, sempre são pessoas que sempre são vítimas dos outros em alguma medida. Esse discurso, é importante notar que se um discurso é tão coerente a ponto de ele se repetir, pode ser que não sejam todas as pessoas que ela se relacionou que são assim, e sim a própria percepção dessa pessoa que seja assim. Porque o que nós sabemos dos seres humanos é que seres humanos são plurais. Seres humanos são variáveis, você não vai encontrar sempre o mesmo tipo de pessoa na sua vida. Pode ser que ou você busque por esse tipo de pessoa, e esse é um traço de codependentes, não que gostam, mas que admiram certos traços de autoestima que algumas pessoas abusivas apresentam. Por isso tem aquela coisa, codependentes terminando com narcisistas. Porque falta uma certa autoestima e você busca isso no outro, né? Mas esse então tem um padrão problemático. Mas o padrão de se apresentar sempre como vítima também pode ser problemático para pessoas que não são vítimas, mas acham que todos os enganam, né? Então pode ter a ver com uma característica da pessoa,
né? Muitas pessoas que se revelam abusivas posteriormente, quando a gente investiga o passado, o início do relacionamento, o início daquela amizade, a gente vê como elas se faziam de coitadas, se faziam de enganadas, se faziam como de vítimas. Isso é muito frequente, certamente muitos de vocês vão se identificar. Só que é estranho, né? Algumas dessas pessoas que se apresentam como vítimas, elas têm algumas características também, que podem enunciar que talvez não estejamos lidando com uma vítima real, nem com um codependente, né? Que é uma falta de autocontrole. Codependentes não são totalmente descontrolados, né? Codependentes, pelo contrário, eles tendem a normalizar o abuso, tendem a proteger seu agressor, uma pessoa... Muitos de nós também tivemos que lidar com isso. Uma pessoa que é vítima de uma agressão, vítima de abuso, e defende, justifica quem fez mal, né? Então isso é um discurso típico do codependente. Busca entender, justificar. Ele não é uma má pessoa, ele teve uma vida difícil. Isso é um discurso codependente. Mas quando você tem uma vítima que alega ser codependente, mas tem uma falta de autocontrole, não tem sensibilidade a críticas, como você teve numa relação de codependência com alguém que supostamente é abusivo, ou seja, te critica o tempo todo mesmo sem justificativa, se você não aceita críticas, então não faz muito sentido, né? Ou pessoas que se vangloriam de terem feito tudo numa relação, né? Eu fiz tudo, eu faço tudo por meus amigos, faço tudo pela minha família, faço tudo quando estou namorando. Você faz tudo, mas não tem um mínimo de sensibilidade. É bom prestar atenção nessas incoerências, né? De vítimas que têm essas incoerências, que têm muita raiva. Pode ser que elas não sejam vítimas, né? Existe, então, uma postura de pessoas que têm traços abusivos, que às vezes não são perceptíveis porque se usa de uma vitimização. A vitimização pode servir para encobrir traços que são mais evidentes, né? E funciona, ela serve para conseguir alguma coisa. Se você é alguém que é muito sofrida, que foi muito enganada, é mais fácil que as pessoas te tratem com mais cuidado, não queiram te machucar, pensem nas consequências quando lidam com você, te deem mais afeto e atenção. Isso é normal, uma figura protetora. Olha, meu amigo está sofrendo, eu vou cuidar dele. Ele teve uma vida muito difícil, é normal. E as pessoas tendem a fazer isso. Então a vitimização dessas pessoas funciona para conseguir coisas na vida social, né? Apresentar com uma imagem favorável, olha como eu sou altruísta, eu sempre ajudei todo mundo que se relacionou comigo. E isso é bem comum. Todos meus ex se tornaram pessoas melhores, eu ajudei eles em algo. Será que eles acham isso? Né? Então, essa coisa de apresentar uma imagem favorável, né? E eu ajudei todo mundo e todo mundo me fez mal, né? Como se isso criasse uma imagem pública de uma pessoa muito altruísta, né? Também serve a vitimização para justificar erros. Algo do tipo, eu sou assim porque passei sempre por relações abusivas. Por exemplo, uma pessoa vai lá, é abusiva em seu relacionamento atual. O que ela diz? Desculpe, se disser desculpas, eu estou agindo assim porque eu sempre fui enganada. Ou eu agi assim porque as pessoas sempre me fizeram mal. Então é uma forma de justificar e, digamos, manipular a opinião para que as pessoas, sinto muito que você tenha passado por isso, e passar a mão na cabeça. Aliviar o que está acontecendo com base num passado onde outras pessoas lhe fizeram mal, um passado que você também pode não saber se é real, né? Então, o falso codependente, a falsa vítima, pode saber ou não saber o que faz. Ela pode sim saber e ser algo consciente, né? E saber que as pessoas são mais sensíveis a essa imagem favorável e que vão ter mais cuidado com ela, né? Mas ela pode também não saber e ser inconsciente isso que ela faz, porque ela realmente acredita que é sempre enganada, passada a perna, né? Traída. Então, as duas coisas são possíveis. Nenhum caso é bom, né? Se ela usa isso de maneira consciente, ela é uma pessoa egoísta, manipuladora. Se ela faz sem querer, significa que ela tem distorções da realidade, das percepções que são quase psicóticas. Ela entende o mundo de uma maneira que o mundo não é. Ela entende as relações sociais de um modo divergente de como as pessoas entendem as relações sociais. Então quer dizer que ela está tendo distorções. Nenhum desses modos é positivo,
né? Sendo consciente ou sendo inconsciente, né? O mais comum, no entanto, é que ambos aconteçam, né? Que as pessoas tenham momentos conscientes em que elas sabem que se elas se apresentarem como uma pessoa sofrida, as pessoas vão ajudar, e que elas têm momentos que elas inconscientemente acreditam no discurso que elas apresentam. As duas coisas oscilam, isso é o mais comum. Principalmente, né, muitas pessoas me pedem para falar sobre esse tema dos transtornos de personalidade. Em casos de transtornos de personalidade de cluster B, que são narcisismo, borderline, oscila mais, né? Oscila mais entre o consciente e o inconsciente, né? Porque eles sabem, em certa medida, que esse discurso funciona. E sabem também que no passado foram vítimas de alguém, então eles também confundem a realidade que foi realidade no passado, mas talvez não seja no presente, mas também tem um elemento de utilidade. Funciona para convencer as pessoas, né? Bom, uma coisa comum, né, que a gente pode dizer, essas falsas vítimas, esses falsos codependentes, é que eles, quando se juntam, formam uma espécie de cultura tóxica, né? Muitas pessoas que são abusivas e tendem a se vitimizar, quando juntas elas vão tentar competir sobre quem sofreu mais, né? Coletividades de pessoas que passaram por isso têm problemas, né? Por isso que às vezes alguns grupos de ajuda podem resultar em ambientes nocivos. Então é importante você saber, eu vejo que pessoas aqui frequentam grupos de apoio a pessoas que passaram por situações abusivas, né, pessoas que romperam com a família, tem inúmeros grupos de apoio, né? Nesses grupos, eventualmente, alguns membros tóxicos podem se unir com outros e criar uma cultura, né, onde as pessoas se disputam vitimização, né? E onde, se alguém apresenta um questionamento ou apresenta alguma questão que elas não querem ouvir, elas têm descontrole emocional, né? Normalmente, quando há esse juntar de duas ou mais pessoas que são falsamente abusivas, elas tendem a criar um discurso de reforço encadeado, uma bola de neve de ódio, né? E lançar hostilidade contra todo mundo, né? Então vai amplificar distorções, amplificar raiva. Quanto mais elas falsamente se vitimizam, mais elas tendem a amplificar o que há de nocivo no outro. Bom, voltando ao tema do discurso de vítima, né? O discurso do falso codependente, né? Muitos deles são comentados, por exemplo, aqui no YouTube, como sendo pessoas abusivas e sendo esse falso discurso sendo até uma característica. Muitos usam o termo covert narcisismo, né? Narcisismo encoberto, quiet borderline, né? Borderline quieta. Né, esses termos, esses dois existem na bibliografia sobre transtornos de personalidade, não são só termos de uso na internet. Existe também um collapsed narcisismo colapsado, né, que é quando o narcisista não consegue ser narcisista porque foi vitimizado por alguém mais abusivo que ele. Então são termos que às vezes são usados para se referenciar a isso. Nem todo mundo que encobre é uma pessoa com transtorno de personalidade, nem todo mundo que tem um discurso de vítima. Tem pessoas que têm apenas depressão e que apresentam um discurso constante de vítima, né? Que são pessoas que passaram por inúmeros fracassos na vida e não receberam apoio, né? E que foram punidas pelos seus familiares, foram abandonadas de certa forma por amigos, então nem todo discurso de vítima indica um transtorno de personalidade. Muitos codependentes também apresentam um discurso de vítima justificado, que faz sentido porque realmente foram vítimas de pessoas abusivas. Então nem todo discurso significa que seja uma amostra de um transtorno de personalidade, por exemplo, né? Bom, o discurso de vítima tem uma função, algumas funções, né? A primeira, para uma pessoa que entende o mundo como se todos quisessem enganar, um pensamento paranoide, as pessoas estão contra mim, elas vão me fazer mal, né? Todo mundo que está comigo tenta me enganar. Uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, o discurso de vítima explica. Ele consegue explicar por meio de distorções o que houve, né? Apresenta uma resposta conveniente. Se o quebra-cabeça não faz sentido, uma pessoa que, por exemplo, não se valoriza,
né? Uma pessoa que tem baixa autoestima e tem essas características de descontrole emocional, vai se ver como vítima porque não acredita que o outro pode gostar dela. Então, o outro está enganando. Então, ela vai distorcer a ponto de criar uma história e, em certa medida, acreditar no que você suspeita, né? Então, a sua suspeição vira realidade. Então, você se apresenta como vítima nessas explicações para si mesmo e para os outros, né? O discurso de vítima também funciona para essas pessoas para se apresentar, para não ter que encarar a responsabilidade pelo que fizeram. Por exemplo, uma pessoa foi super abusiva, super violenta com seu parceiro, foi super agressiva com seus colegas. Simplesmente vai fugir, cortar relações e vai dizer que foi enganada, né? Que foi traída. Funciona para essas pessoas oferecerem explicação para si mesmas e se convencerem. As pessoas fazem isso. Muitos de vocês falam, como assim eu não sei o que é? A gente às vezes se convence de idiotices e acaba seguindo crenças que não são justificadas pela realidade. Pessoas normais fazem isso, pessoas que também são dramatizadas fazem muito mais, né? Então, por medo de assumir sua responsabilidade, por vergonha de assumir o que fez, as pessoas preferem distorcer e se justificar como vítima, né? Funciona o discurso de vítima também porque é socialmente útil, né? Desperta um senso de cuidado, de maior atenção, né? Se uma pessoa diz que só teve relacionamentos abusivos, você sente aquela vontade de cuidar daquela pessoa, que teve uma família difícil, e aí teve uma família difícil, não vou tomar cuidado com o que eu digo. Então desperta um senso de cuidado. E por último, funciona esse discurso porque ele é congruente com o passado. Muitas pessoas que apresentam esse discurso no presente, em alguma medida, na infância ou adolescência, foram vítimas de pessoas próximas que os enganaram. Então, ali que nasce esse discurso. Eles foram enganados, negligenciados por seus pais, pelos seus cuidadores, por parentes, por colegas de estudo, né? Sofreram bullying, foram traídos. São pessoas que em algum momento da vida aquilo fez sentido e estava congruente com a realidade. Mas hoje não. Então o discurso não é congruente mais com a realidade, mas para aquela pessoa faz sentido porque é congruente com o histórico passado. Então parece fazer sentido, né? Então é como uma das características mais comuns de situações traumáticas é compulsão por repetição. A pessoa que viveu um trauma enxerga o trauma e repete aquilo. Então uma pessoa que foi traída, enganada, maltratada pelos pais vai ver traição, maltrato nas outras relações repetidamente, de maneira compulsória, não consegue se livrar desse pensamento, né? O ponto importante desse vídeo, no entanto, muitas pessoas se tornam vítimas reais, tentando apoiar uma falsa vítima, né? É uma característica abusiva, essa, de pessoas abusivas, essa de se vitimizar. Pessoas que têm transtorno de personalidade apresentam isso ainda mais amplificado, né? Não conseguem se responsabilizar ou se colocar no lugar dos outros. Têm muitas dificuldades, muito autocentramento, são muito centradas no que elas próprias pensam, né? Então, o problema é que quando alguém apresenta esse discurso é muito fácil se solidarizar. A gente se solidariza. Quando eu vejo um relato aqui, eu me solidarizo, né? Então é muito fácil você se solidarizar e achar que aquilo é verdade, né? Elas se apresentam, pessoas que apresentam esses discursos como falsos, elas realmente podem estar acreditando que sempre foram enganadas. Elas não confiam em ninguém, né? Não confiam em ninguém. Algumas outras, mais problemáticas, são manipuladoras, sim. Mas muitas têm uma confusão, manipulam para se sentirem melhor, outras realmente acreditam nisso, né? Até eu recomendo, vejam meu vídeo sobre como saber quem é abusivo numa relação. Ele ajuda isso, né? Como compreender pelo passado, né? Então, em geral, essas pessoas podem ter sido vítimas também no passado. Vítimas de várias coisas, vítimas de uma cultura que colocava elas abaixo numa hierarquia, ou seja, uma pessoa pobre, uma pessoa que sofria preconceito, vítima de relações com a família, com amigos, né, na escola. Elas podem ter sido vítimas no passado, só que isso se torna uma distorção no presente, de modo que
você não tem, que ela, a própria pessoa não tem, apresenta uma convicção que não é fundada em dados, não é fundada em fatos, né? Como saber a verdade então? Só observando o passado, só conseguindo contato com outras pessoas que elas alegam terem feito mal para elas. Então não é fácil também saber o passado. A verdade só se dá mediante longa observação. É triste eu ter que dizer isso, mas a gente só consegue saber a verdade sobre alguém com análise, com algum tempo, nos detendo não no discurso, mas nas atitudes, né? Olhe para as atitudes, né? Porque um real codependente é uma pessoa que vai normalizar em certa medida o abuso. Ele vai tentar justificar o que seu agressor fez, ele vai proteger, vai tentar relevar, vai tentar insistir naquela relação. Ele não vai apresentar o outro de maneira agressiva, desvalorizando e não vai mostrar um completo descontrole emocional, né? Então isso não é uma característica de codependentes, né? E muitas vezes as pessoas são vítimas justamente por serem passivas e aceitarem muitas coisas, né? Então questionem também isso. Eu acho que se tem algo que resta nesse vídeo de importante é questionem, analisem antes de julgar alguém. Você pode estar sendo injusto e manipulado, né, por uma pessoa que pode ser uma manipulação intencional ou não, mas você pode estar sendo induzido a pensar mal de outros, né? Então o que eu quis apresentar nesse vídeo é essa característica que muitas pessoas que são abusivas apresentam, de se apresentar para apresentar sobre um aspecto favorável frente aos outros, se apresentar como vítima, se apresentar como codependentes, se apresentar como altruístas, quando na verdade é só um discurso que funciona ou que em algum momento do passado fez sentido, mas que hoje não faz mais sentido, né? E isso, lógico, traz confusão para a gente que quer interpretar e exige uma análise mais detida, mais aprofundada, para que a gente não cometa injustiça, para saber quem realmente está sendo vítima de uma relação abusiva e quem está criando um discurso para justificar suas ações abusivas, né? Então esse é o ponto central desse vídeo.